E aí, turma, tudo bem com vocês? Aqui, hoje nós vamos falar sobre triângulos, beleza? Nós vamos falar sobre os casos de congruência de triângulos, tá? E nós vamos falar também sobre bissetriz em triângulo, altura de triângulo, mediana e a mediatriz no triângulo, ok? Bom, primeiramente a gente traz aqui os elementos do triângulo. A gente tem, então, os vértices, que são os pontos, ok? A, B e C, do meu exemplo. Os lados AB, BC e AC. E a medida dos ângulos, né? E os ângulos, ângulo A, ângulo B e ângulo C, ângulos internos. Tá legal? Bom, sobre congruência de triângulos, o que isso significa, professor? Significa, então, que eu posso ter dois triângulos que são idênticos, tá? Eu vou ali naquele cantinho fazer, então, um triângulo para você idêntico àquele, tá? Então, vou chamar esse triângulo, então, o triângulo EFG. Professor, como é que você sabe que esse triângulo, então, ele é idêntico a esse? E são dois triângulos congruentes. Primeira coisa que a gente pode avaliar é pelos lados. Fica muito fácil eu medir, então, aqui 3, tá? Vamos colocar aqui 3 centímetros, estou colocando exemplo, tá? O meu quadro é quadriculado, então facilita um pouco. Aqui, 4 centímetros, e aqui 5 centímetros, Ou seja, se eu sei que os dois triângulos têm os três lados idênticos, eu posso concluir que eles encaixam dentro desse padrão, lado, 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 ok? Aqui é um caso de congruência. O caso de congruência, lado, lado, lado. Beleza? Isso significa que se os dois triângulos têm os três lados congruentes, os seus 6 elementos, os 3 ângulos e os 3 lados serão congruentes. Significa então que esse ângulo aqui, o menorzinho, pois ele é oposto ao menor lado, tá? Ele é congruente a esse aqui. Tá legal? O ângulo intermediário, oposto ao lado intermediário, congruente. E esse ângulo, que na verdade é um ângulo reto, tá, gente? Eu vou até mudar aqui para ângulo reto. Ele vai coincidir com o ângulo reto. Beleza? A gente chama isso de triângulo pitagórico, né? 3, 4 e 5 é um triângulo retângulo. A gente tem aqui hipotenusa 5 e os catetos 3 e 4. Beleza? Qual que é o caso, então? Como é que chama esse caso de congruência, professor? Esse é o lado, ângulo, lado. Vou colocar assim, vai ficar melhor. Lado, ângulo, lado. Vou fazer um esboço de que significa isso. A gente tem, então, imagina aqui dois triângulos, tá? Vou fazer aqui um desenho assim. Tá? O outro aqui. Dois triângulos distintos. E aí eu sei que esse lado é igual a esse. Este lado tem a mesma medida desse. E que o ângulo compreendido entre esses lados congruentes também é congruente. Tá? Esse ângulo tem a mesma medida desse. E esse lado igual a esse e esse igual a esse. Ou seja, se eu tenho 3 elementos nesse sentido, lado, ângulo, lado, idênticos, significa que todos os elementos dos triângulos também terão a mesma medida, tá? E aí, esses dois triângulos são idênticos, são triângulos congruentes. Congruência quer dizer ter mesma medida, tá? Esse caso é o caso ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo.
que é muito parecido com este aqui. Só que um pouco diferente pelo fato, vamos colocar aqui duas figuras para a gente poder ter essa ideia. Vou colocar aqui o triângulo retângulo mesmo, tá? Então, ó. E aí eu tenho um ângulo, conheço um ângulo, tá? Um lado, esse lado tem a mesma medida desse, e esse ângulo aqui, ó, vai ter a mesma medida desse aqui, ó. Se eu tiver esses três elementos nessa sequência, ângulo, lado, ângulo, congruentes, então eu tenho que os 6 elementos do triângulo serão congruentes. A gente tem aqui 2 triângulos congruentes, beleza? Esse triângulo será congruente a esse. Lado, eu já mostrei para vocês que quando eu tenho 2 triângulos com os 3 lados idênticos, esses triângulos são idênticos, os ângulos internos deles são idênticos. Por que isso? Porque a gente tem aqui, ó, uma relação muito estreita entre o lado oposto e o ângulo. Tá? Se eu aumentar a medida desse lado, ó, 3, aumentar ele, quer dizer que esse ângulo vai abrir. Ó. Então ele passa a ter outra medida, porque esse lado aumentou. Okay? Eu aumentei aqui, esse cara aumenta também proporcionalmente. Tá? Se eu diminuir esse lado, ó, eu quero diminuir, eu não vou mexer no 4 nem no 5, eu vou só diminuir aqui. Ó. O que vai acontecer com esse ângulo? Vai fechar, ele vai diminuir também proporcionalmente. Tá? Então se os lados estão travados, os ângulos internos estão travados, estão com a mesma medida. O último aqui pra gente, ó, deixa eu fechar aqui, vou deixar aberto pra gente poder falar de lado, ângulo e ângulo oposto. Tá? Esse ângulo é ângulo adjacente. O que significa ângulo adjacente? Que está juntinho do lado. Esse ângulo é o ângulo oposto ao lado. Vamos fazer duas figuras aqui, 2 desenhos, 2 triângulos, tá? Então eu tenho... vou fazer assim. Tá? Vou fazer outro desenho. Vou fazer no mesmo sentido, tá? Para a gente poder não ficar perdido aí. Desculpa não estar usando a régua grandona para a gente poder agilizar o vídeo, tá? Ficar mais ágil. Então eu tenho um lado, esses 2 lados são congruentes, o ângulo adjacente e o ângulo oposto ao lado. Tá vendo que interessante? Ó? Então, se eu tiver lado, ângulo e ângulo oposto, nesse sentido, tá? Professor, podia ser esse ângulo de cima? Podia, não tem problema. Então, lado, ângulo adjacente a ele e ângulo oposto a esse lado. Se eu tiver essas 3 medidas iguais, congruentes, então os 2 triângulos são triângulos congruentes. Entendido? A gente tem, então, 4 casos de congruência. Lado, ângulo, lado. Lado, lado, lado. Ângulo, lado, ângulo. E lado, ângulo e ângulo oposto. Professor, se eu tiver algo diferente, tá? Se eu souber que eu tenho 2 triângulos, mas eu tenho ângulo, ângulo, ângulo. Tá? Ângulo, ângulo, ângulo. Então eu tenho um triângulo com 3 ângulos iguais ao do outro. Eles são congruentes? Não. Não, por quê? Porque um pode ser ampliação do outro, tá? Eu posso pegar um triângulo aqui, ó, e pegar um outro triângulo com a mesma medida, tá? De ângulo. Vou fazer assim, ó. Beleza? Então aqui, ó, ângulo de 90... e os 2 de 45, 45 e 45, tá? Então eu tenho 45 graus, 90 e 45 graus. Aqui também, 45 graus, 90 e 45 graus. Os 3 ângulos são idênticos. Os triângulos são congruentes? Não são. Então aqui eu posso afirmar que
ângulo, ângulo, ângulo não é caso de congruência de triângulo. A gente pode dizer que os triângulos são semelhantes, porque um é a ampliação do outro. Só que congruente eles não são, pois não são idênticos. Os seus 6 elementos não vão ser idênticos no caso ângulo, ângulo, ângulo. E aí, pessoal, dando continuação então à nossa aula, nós vamos falar aqui sobre mediana, bissetriz, altura e mediatriz. Beleza? O que é a mediana então? A mediana é o segmento de reta que parte do vértice até o lado oposto, dividindo esse lado oposto em 2 segmentos congruentes. Ou seja, se esses segmentos medir 10 centímetros, aqui eu tenho 5 centímetros e 5 centímetros. Legal? Bom, a mediana, então, a gente tem apenas uma mediana? Não, eu tenho, então, 3 medianas. Por quê? Eu tenho, então, o ponto médio, vou fazer aqui usando o olhômetro, vamos dizer assim, rapidinho, beleza? Então, eu dividi aqui em 2 segmentos congruentes, e tenho aqui também o outro ponto médio, beleza? Então, dividindo o terceiro lado em 2 segmentos congruentes, beleza? Esse ponto de encontro aqui, ó, a gente chama esse encontro de baricentro, tá? Baricentro, então, é o encontro, o ponto onde encontra as 3 medianas de um triângulo, tá? Nesse caso, esse segmento de reta, existe uma proporção dele de 1 para 2, tá? Ou seja, se aqui for 15 centímetros, aqui mede 5 e aqui mede 10, tá? Sempre na proporção 1 para 2, tá? No caso, aqui também 1 para 2, 1 para 2, o menor é a metade do segmento maior, tá legal? Na bissetriz, a gente vai lembrar que bissetriz é o segmento de reta, então, que divide o ângulo em 2 ângulos congruentes, tá? Então, no triângulo tem bissetriz? Tem, porque o triângulo é 3 ângulos. Então, a gente tem aqui 3 bissetrizes, tá? Acontece alguma coisa do lado oposto? Não. Aqui não está acontecendo nada de especial. Então, eu tenho um ângulo aqui, beleza? E nós vamos dividir esse ângulo em 2 ângulos congruentes, ó. Tá? Aqui eu tenho um outro ângulo e da mesma maneira a gente vai, escorregou um pouquinho, dividir aqui esse ângulo então em ângulo congruente. O ponto de encontro da bissetriz é o incentro. O incentro é o encontro das bissetrizes, tá? No caso do incentro, a gente tem ali uma circunferência inscrita nele, tá? Vai ficar difícil para eu fazer porque está pequenininho. Mas essas 3 medidas aqui é um raio, tá? Eu tenho uma circunferência, vou tentar diminuir aqui um pouquinho para ver se eu mostro a circunferência inscrita, tá? É tão pequenininho que fica difícil usar a cordinha, tá? Então, ele tem aqui uma circunferência escrita aqui, ó. Eita. Pronto. É quase bonitinho, tá bom? Então, a gente, pelo incentro, é o centro da circunferência inscrita no triângulo. Legal? Bom, continuando então, a altura. O que a altura tem de especial no triângulo? Ele forma ângulo reto com lado oposto. Então, também é o segmento que parte do vértice até o lado oposto, formando o ângulo reto com o lado oposto. É só isso, tá? Tem 3 alturas? Tem. Porque se eu virar esse triângulo aqui, eu vou ter uma outra altura. Então, eu tenho ângulo reto, tá? Vamos usar aqui para ficar mais bonitinho e não ficar... usar a régua, tá? Estou usando o esquadro para a gente poder fazer aqui outro ângulo reto, tá bom? Do lado de cá também. Eu tenho então, vamos alinhar aqui bonitinho. Mais um ângulo reto, tá bom? E aí a gente tem o encontro das 3 alturas. Esse ponto de encontro aqui, ó,
tem o nome de ortocentro. Tá? O ortocentro, então, é o encontro das três alturas em um triângulo. Altura forma ângulo reto com lado oposto. Só isso. Legal? Mediatriz, nós já vimos numa aula anterior. Tem um vídeo do YouTube que você vai encontrar mediatriz. Tá? E eu já tracei a primeira mediatriz ali do triângulo. Legal? Que é o segmento de reta que divide o lado em dois lados congruentes. Tá? Então ele está passando ali no ponto médio. Só que a mediatriz ela forma ângulo reto com o lado. Então ele não é mediana. A mediana parte do vértice e vai até o ponto médio. Ele não forma ângulo reto. Tá? Não é obrigatório. Aqui na mediatriz ele é obrigatório ele fazer isso. Ele tem então esse ângulo reto. Bacana? Vamos tentar fazer aqui rapidinho as outras duas mediatrizes. Então, o que é que a gente faz? Utilizando então de um compasso, eu marco 2 pontos. Aqui mais ou menos um pouco maior que a metade, ó, eu marco então de um lado e do outro. Usando a mesma abertura, eu vou lá e marco também os 2 pontos. Legal? Vou fazer de vermelho para ficar destacado. Então, por esses 2 pontos, ó, este e este, passa a mediatriz. Então, tá aqui a mediatriz. Tá? Então, ele dividiu esse lado em 2 lados iguais e aqui forma ângulo reto. Tá? Lá no outro, vamos fazer a mesma coisa. Então, vamos pegar o compasso. E aí eu pego um pouco mais que a metade. Não precisa ser muito. Tá? Marco de um lado, marco do outro. Com a mesma abertura aqui, eu vou lá e marco de um lado, marco do outro. Essas duas marcações é onde passa, então, a mediatriz. Então, pela mediatriz, vai passar aqui, ó. Tá? Dividindo então em 2 segmentos congruentes, tá? E aí aqui, ó, foi praticamente o lugar mesmo onde as 3 mediatrizes se encontraram. Vou passar outra mediatriz de vermelho, tá? Aqui. Então eu tenho 3 mediatrizes, tá legal? Qual é o nome que eu dou para o encontro das mediatrizes? É o circuncentro. Circuncentro, na verdade, seria o centro de uma circunferência circunscrita a esse triângulo. Eu acho que vai ficar melhor o meu desenho agora em relação ao incentro. Tá? O incentro é o centro da circunferência que está dentro. Essa é a circunferência que está fora. Então aqui, ó, você tem uma circunferência passando então, ó, pelos vértices, ó. Não vai ficar perfeito, mas vai chegar próximo. Tá bom? Ó. Então, ó, tem o centro da circunferência e os vértices tocando. Olha lá, os vértices tocando. Ó, tocando. Tá? Estou dando uma forçada de barra aqui para poder agilizar. Mas a gente tem, então, uma circunferência circunscrita ao triângulo. E o circuncentro, o encontro das mediatrizes, é o centro dessa circunferência.